Olá, amigos! O Oriente Médio é uma área de cerca de 7.207.000 km², com uma população de mais de 411 milhões de pessoas. No século XX, muitas vezes era visto como outra América Latina, um quintal dos Estados Unidos. Embora essa posição tenha diminuído hoje, eles ainda têm controle sobre muitas questões importantes. Por que é que? Vamos descobrir juntos. Primeiro, por que os Estados Unidos intervieram no Oriente Médio? Há duas razões principais. Primeiro, inclui importantes rotas comerciais que precisam ser protegidas. Estes incluem o Estreito de Dardanelos, que liga o Mar Negro e o Mediterrâneo, Canal de Suez, ligando a Ásia à Europa, o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico, onde o petróleo flui para o mundo. Em segundo lugar, o Oriente Médio é a região com as maiores reservas de petróleo, com cerca de 50% do petróleo global. O país que o controla, esse país tem o dinheiro e a arma definitiva. Assim, o objetivo da participação no Oriente Médio foi acordado pelo Congresso dos Estados Unidos, logo após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, evitar que uma potência hostil, inicialmente a União Soviética, use suas reservas, o petróleo da região como uma arma. Em vez de permitir que outros países o usem, eles o usam. Em 1945, os Estados Unidos estabeleceram uma aliança com a Arábia Saudita. Com o acordo, os Estados Unidos protegerão a Arábia Saudita de ameaças. Quanto à Arábia Saudita, por favor, garantam fornecimento constante de petróleo para os Estados Unidos. Em 1952, eles deram à Turquia mais de 3 bilhões de dólares em ajuda. Ao mesmo tempo, estabeleceu uma base militar em Incirlik, para se defender contra a ameaça da União Soviética. Naquela época, Stalin pretendia atacar, recuperar uma grande parte do território, que deveria pertencer à Geórgia. Como resultado, a Turquia é bem-vinda para se juntar à OTAN. Em 1953, eles apoiaram a derrubada do governo Mossadegh do Irã. Porque nacionalizou a indústria do petróleo, perdeu os interesses das empresas britânicas e tendia a ser pró-soviético. Em seguida, um novo governo foi estabelecido, liderado por Mohammad Reza Pahlavi. Os interesses petrolíferos britânicos estavam garantidos, mas não mais um monopólio. 5 corporações dos Estados Unidos saltaram para a mineração no Irã. Em 1955, com promessas de ajuda econômica e militar, os Estados Unidos trouxeram o Iraque e o Pacto de Bagdá, uma aliança militar contra a União Soviética. Na época, eles possuíam quase 24% da estatal petrolífera do Iraque, um acordo que remonta à Primeira Guerra Mundial. Por meio dele, 3 das nações mais ricas e influentes do Oriente Médio, que está sob o controle Estados Unidos. Como resultado, eles têm um suprimento de petróleo a um preço razoável e estável. Para expandir ainda mais, em 1957, nasceu a doutrina Eisenhower. Assim, qualquer país do Oriente Médio pode pedir ajuda econômica ou militar aos Estados Unidos, se estiver ameaçado de invasão. Isso é para garantir a segurança na região, evitando interrupções no fornecimento de petróleo. Por meio de ajuda econômica e armas, alguns pequenos países do Oriente Médio, como Israel, tornaram-se aliados. Líbano, Jordânia e os estados do Golfo têm boas relações com os Estados Unidos. Embora os planos tenham sido cuidadosamente calculados por Washington, a turbulência no Oriente Médio os colocou em apuros desde o início. Em 1958, o Iraque seguiu o Egito, desviando-se da trajetória dos Estados Unidos. Um golpe para derrubar o rei Faisal II foi realizado. O general Ouazim tornou-se o novo líder, inclinado a alienar o Ocidente. Seus governos sucessores nacionalizaram a indústria do petróleo, perdendo completamente os interesses dos Estados Unidos. Então, em 1967, os países árabes entraram em guerra com Israel, o que levou a uma guerra de 6 dias. Os Estados Unidos foram forçados a ficar do lado de seus aliados e se tornaram inimigos dos países árabes. Em 1979, o Irã continuou a dar as costas a Washington. Uma revolução que derrubou o rei Reza estava em andamento e substituiu o líder muçulmano anti-ocidental Ruhollah Khomeini. Assim, a flor em brotamento se desvaneceu. O objetivo original dos Estados Unidos era entrar no Oriente Médio em busca de petróleo, mas os 2 países mais ricos em petróleo os evitaram. A influência real de Washington está limitada à Arábia Saudita e aos estados do Golfo. Em 1980, com generosa ajuda econômica e militar, cerca de 1,3 bilhão de dólares por ano, eles acabaram com sua inimizade com o Egito e intermediaram a paz com Israel.
Desde então, os dois lados se consideram aliados. Em 1990, o Iraque pretendia anexar o Kuwait, um dos 4 países do Oriente Médio com reservas de petróleo superiores a 100 bilhões de barris. Os Estados Unidos se juntaram a 34 aliados para atacar para prevenir e evitar perder mais deliciosos pedaços de bolo. Graças a essa intervenção, eles ressoaram com os países do Golfo. Acordos para estabelecer bases militares como os da Arábia Saudita foram feitos um após o outro. No século XXI, grande parte da intervenção dos Estados Unidos no Oriente Médio visa estabilizar a segurança na região. Ou melhor, impedir a influência dos poderes dominantes. Especificamente, em 2003, eles invadiram o Iraque, visando derrubar o regime de Saddam Hussein, acusando seu governo de pretender desenvolver armas nucleares para dominar a região. Isso ainda é controverso até agora, pois nenhuma evidência foi encontrada desde então. Além disso, a pesquisa dos Estados Unidos em 2000 mostrou que o Iraque tem enormes reservas de petróleo, com 112 bilhões de barris. E grande parte do território permanece inexplorado. Eles esperavam que, após a derrubada de Saddam, o novo governo pró-Ocidente privatizasse a indústria do petróleo. As empresas americanas podem entrar em busca de lucro. E com razão. Depois de ter sucesso na mudança de regime, hoje o campo de petróleo e gás do Iraque é tomado por corporações ocidentais. Estes incluem ExxonMobil dos Estados Unidos, Shell do Reino Unido e Total SA da França. Em 2014, os Estados Unidos continuaram a intervir na guerra civil na Síria, com o objetivo de derrubar o presidente Assad, pró-Rússia e Irã. Eles querem eliminar o perigo potencial, impedir que Moscou cresça no Oriente Médio e ter aumente sua influência. No entanto, o resultado foi a derrota e a desistência. Em 2018, duras sanções foram impostas ao Irã, que quer dominar o islamismo xiita no Oriente Médio. E o Irã tem ambições de possuir armas de destruição em massa. Os Estados Unidos tentaram destruí-los, mas falharam. Através do caos no Líbano, Iraque e Iêmen, o Irã desenvolveu ramos de sua aliança militar nesses países, ligados ao grupo muçulmano xiita. Até o momento, é forte o suficiente para enfrentar os governos anfitriões. Esse é o problema que os Estados Unidos e a Arábia Saudita têm mais dores de cabeça. Um país tem medo da instabilidade de segurança regional, o outro tem medo de perder sua posição de liderança no mundo muçulmano. Finalmente, para a Turquia, um dos países mais poderosos do Oriente Médio, embora na OTAN, tende a ser pró-Rússia. O principal motivo está relacionado a dinheiro e armas. A Rússia é o principal fornecedor de petróleo e gás para a Turquia. Eles também ajudaram a construir a primeira usina nuclear de Ankara, que custou 20 bilhões de dólares. Além disso, Moscou fornece várias armas modernas, incluindo o sistema de mísseis S-400. Foi por causa da pró-Rússia que surgiram divergências com os Estados Unidos, especialmente desde o golpe fracassado em 2016. A Turquia suspeita que Washington esteja por trás disso. Assim, a relação entre eles desaparece gradualmente. Assim, em geral, no século XXI, a posição dos Estados Unidos no Oriente Médio diminuiu. Mas eles ainda têm influência com países ricos em petróleo como Iraque, Arábia Saudita e Golfo. Além disso, graças à ajuda econômica, eles também mantêm relações muito boas com o Egito, Jordânia, Israel e Chipre. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.